É verdade que as baleias vão salvar a gente do aquecimento global? Aqui no Meteoro, a gente já falou sobre a incrível origem dos cetáceos, uma história tão fabulosa que rendeu a fake news de que baleias eram vacas que queriam ser sereias. Existem cerca de 90 espécies de cetáceos, mas os mais conhecidos são as baleias e os golfinhos. Mas você sabe qual a diferença entre uma baleia e um golfinho? Olha, na biologia é sempre muito difícil conciliar o nome popular de um ser vivo com a sua classificação taxonômica. A nomenclatura popular não tem limites, cada um chama do que achar melhor. Por exemplo, a gente tem o cavalo marinho, que não é um cavalo, é um peixe. Tem o peixe-boi, que não é nem peixe, nem boi. Tem a cobra cega, que não é uma cobra, é um anfíbio. Tem o tatuzinho de jardim, que não é um tatu, é um crustáceo. O piolho de cobra, que não é um piolho e nem é de cobra. O panda vermelho, que não é um panda, na verdade ele é um parente próximo do guaxinim. Tem o porquinho da Índia, que não é um porco e também não veio da Índia, é um roedor aqui da América do Sul mesmo. O dragão de Komodo, que infelizmente não é um dragão que cospe fogo, porque, convenhamos, faria dele um animal ainda mais legal. E tem a galinha da montanha, que, bom, eu nem preciso dizer, né? Não é uma galinha. Ok, acho que o pessoal já entendeu. No grupo dos cetáceos temos a orca, também conhecida como baleia-orca ou baleia assassina. Mas na verdade ela é um golfinho, mas que você pode chamar de baleia, mas só se você quiser. Não entendeu? Calma, a gente explica. É que na classificação taxonômica existe uma distinção clara entre o que é e o que não é um golfinho, mas não existe nenhuma regra formal dizendo que você pode ou não chamar de baleia. Você deve chamar de golfinhos apenas os cetáceos que fazem parte da família dos delfinídeos, que são os cetáceos que possuem dentes. E é por isso que as orcas são golfinhos, porque elas têm esses dentes enormes aí que elas usam para caçar peixes, tartarugas e até mesmo aves e outros cetáceos. Apesar da orca ser um golfinho, não é totalmente errado chamá-la de baleia, porque baleia não é um termo formal, é só um nome popular. Por isso, chamar ou não uma orca de baleia vai depender do que você considera que é uma baleia. Em inglês, todos os cetáceos, incluindo os golfinhos, são chamados de whales, que significa baleias. Nesse caso, a orca pode sim ser chamada de baleia, uma baleia dentro do grupo dos golfinhos. Mas aí, todos os outros cetáceos, incluindo todos os outros golfinhos, também devem ser chamados de baleias. Por exemplo, nesse artigo científico publicado na revista Science, os cientistas analisaram a origem e evolução da ecolocalização dos cetáceos, incluindo os golfinhos, chamando todo mundo aqui de baleia. Porém, tem algumas pessoas que consideram que o termo baleia deve ser utilizado para se referir apenas aos misticetos, que são aqueles cetáceos que possuem barbatanas ao invés de dentes, como é o caso da baleia azul, da baleia jubarte, da baleia franca e da baleia cinzenta. Se você considera que baleias são só os cetáceos com barbatanas, então definitivamente as orcas não são baleias. Aqui nesse vídeo, para ficar mais fácil a nossa comunicação, vamos usar essa segunda definição de baleia, aqueles cetáceos que possuem barbatanas ao invés de dentes. As barbatanas das baleias são placas de queratina que ajudam a filtrar e capturar os alimentos na água. A queratina é aquela mesma substância que forma os nossos cabelos. Esses filamentos de queratina também possuem cálcio, e isso permite que esses fios na boca das baleias sejam super fininhos, mas incrivelmente resistentes. Tudo isso permite que as baleias filtrem os alimentos na água de maneira muito mais eficaz. Os cetáceos surgiram há cerca de 50 milhões de anos e provavelmente tinham dentes porque eles derivam de mamíferos terrestres. A perda total de todos os dentes foi um dos primeiros passos na evolução das baleias, que ocorreu por volta de 33 milhões de anos atrás. Embora as primeiras baleias tenham surgido mais ou menos nesse período, o gigantismo encontrado nesse grupo parece ser bem recente. Tem apenas cerca de 3 milhões de anos. E esse gigantismo coincide com algumas mudanças climáticas que aconteceram nessa época.
Há cerca de 3 milhões de anos, período que coincide com os primeiros fósseis de baleias gigantes, ocorreu um fenômeno chamado ressurgência, em que as águas mais profundas e ricas em nutrientes sobem para as camadas mais superficiais do oceano. Resultado: muitos alimentos disponíveis que garantiram a sobrevivência das baleias comilonas e menos preocupadas com o próprio peso. A grandiosidade de alguns cetáceos não é inspiradora apenas na ciência, mas também na literatura. É o caso de Moby Dick, o famoso romance do escritor estadunidense Herman Melville. Nesse romance, o marinheiro Ishmael descreve com detalhes as características e a história de Moby Dick, um cachalote que é perseguido pelo capitão Ahab. Moby Dick é um cachalote famoso por derrubar barcos de caça e por ter amputado a perna do capitão, que fica obcecado pela morte desse cetáceo. Essa história foi uma ponte cultural muito importante entre a história humana e a história natural, expressa na vasta e ameaçadora forma do cachalote. E você, acha que o cachalote é um golfinho ou uma baleia? Claro, considerando que aqui a gente tá chamando de baleia só os cetáceos com barbatanas. Bom, se você acha que o cachalote é uma baleia, então você... Errou! Como você pode ver, cachalotes possuem dentes, não barbatanas. Por isso, se você acha que o cachalote é um golfinho, nesse caso você... Errou! O cachalote não é nem baleia, nem golfinho. Cachalotes até têm dentes, mas só na parte de baixo da boca. Por isso, eles também não podem ser considerados golfinhos. Pois é, além dessa diferença bucal, análises de DNA mostram que os cachalotes formam um grupo à parte, mais próximo das baleias do que dos golfinhos. Uma outra curiosidade sobre os cachalotes é que eles possuem um tipo de óleo na cabeça, que frio é muito parecido com o esperma de um mamífero. Por isso, em inglês, o nome comum dos cachalotes é Sperm Whale, ou baleia esperma. A gente ainda não tem certeza para que os cachalotes usam esse óleo, mas ele parece estar envolvido com a geração de cliques sonoros mais potentes que ajudam na ecolocalização. No século XIX, cerca de 5.000 cachalotes eram mortos por ano para a retirada desse óleo, que até hoje é utilizado para a fabricação de velas, lamparinas e lubrificantes. Além do óleo, as baleias também são caçadas pela sua carne. No ano passado, o Japão anunciou que iria retomar a caça comercial de baleias. Agora, apenas Japão, Noruega e Islândia permitem a caça comercial desses animais, mesmo havendo uma proibição internacional. Bom, mas o que esses países não sabem é que uma baleia viva em seu ambiente natural vale muito mais que uma baleia morta. E se você achou que a gente não ia responder aquela pergunta do início, você... Errou! Se as baleias vão nos salvar do aquecimento global, sinceramente eu não sei. Mas elas podem ser grandes aliadas. Primeiro, porque baleias são grandes. Grandes não, enormes. O corpo de um ser vivo é feito basicamente de carbono, então quanto maior e quanto mais vive um animal, menos carbono na atmosfera. Restabelecer as populações de baleias removeria 160 mil toneladas de carbono por ano da atmosfera, considerando apenas o carbono acumulado nos corpos dessas baleias. Além disso, indiretamente, o cocô das baleias também ajuda a remover carbono da atmosfera e com isso desacelerar o aquecimento global. Isso porque o cocô desses animais é rico em ferro. No fundo do mar, esse ferro estimula o crescimento do fitoplâncton, aqueles seres microscópicos responsáveis por metade da fotossíntese do nosso planeta. Como resultado dessa fertilização orgânica, as baleias ajudam a remover 400 mil toneladas de carbono da atmosfera a cada ano. Eu lembro que lá nos anos 90 os mamonas assassinas já estavam alertando a gente pro risco que as baleias estavam correndo. Foi na música Mundo Animal. Totalmente beautiful, as baleias no oceano, nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifra e é fiel. Bom, que o homem é corno e cruel, ninguém tem a menor dúvida. Mas será que a baleia é realmente fiel? Neste artigo, os cientistas fizeram um teste de DNA de algumas baleias jubartes.
Olha, aumenta o som porque o DNA vai ter pancadão hoje. Bom, segundo esse estudo, as baleias não são tão fiéis assim. Esses autores encontraram baleias jubartes com filhotes de pelo menos 3 pais diferentes. É claro que isso não justifica a caça desses animais. O nosso universo surgiu há quase 14 bilhões de anos. Existem milhões de outros planetas por aí, potencialmente habitáveis. E nós, humanos, temos a sorte de viver no mesmo planeta e na mesma época que esses animais incríveis. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Rafael Souza, que aparece aqui junto com a filhinha, a Beatriz, de 1 ano e meio. A chegada da Beatriz parece mesmo ter dado sentido para a vida do Rafael, porque ele escreve que, abre aspas, é para ela que eu quero construir esse mundo, fecha aspas. Isso é que é motivação certa. Beijo, gente! Valeu!